Bom, pessoal, vamos para a segunda etapa, então, para finalizar a respeito das aranhas, tá? A gente já viu um pouco de morfologia sobre as estruturas dessas aranhas, né? A fisiologia, mas deixamos de falar ainda algumas coisas interessantes sobre as aranhas, que é falar sobre teia, né? Se a gente falar de aranha e não falar de teia, a gente não falou tudo. Então, vamos lá para o restante, então, desse conteúdo dessas menininhas aí lindas. Então, vamos lá. Produção de seda, né? Então, a gente falou da estrutura das fiandeiras, né? Que existem, então, essas fiandeiras na, no abdômen, que é a porção, então, terminal, é o tagma, né? O outro tagma, então, dessas aranhas, e que é lá que ficam localizadas, portanto, tá, gente? Então, logo no final do abdômen, ou seja, mais aqui para a parte posterior ou um pouquinho abaixo, mais ventral, é que vão estar essas fiandeiras, tá? Essas fiandeiras podem ter estruturas diferenciadas, tá? Dependendo da espécie que está sendo observada, tá? Então, existem essas fiandeiras em que eu posso ter algumas modificadas, maiores, outras mais menos assim visíveis, né? Mas que, dependendo da espécie, elas vão modificar ali a sua morfologia, tá? Mas que então é isso que nós vemos, né? Essa produção, portanto, através de glândulas sericígenas, tá? Que então acabam por produzir então esse líquido que formará o fio de seda aí dessa teia, tá? Na ponta ainda dessas fiandeiras existem pelinhos e esses pelinhos vão determinar aí a espessura desse fio que a aranha quer produzir, tá? Todas as aranhas produzem teia? Não, nem todas, tá? E cada uma delas também construirá, né, produzirá essa teia de aranha de acordo com a sua espécie. Algumas vão seguir realmente formas geométricas, outras, né, nada a ver, é somente um emaranhado, dependendo então da funcional, da funcionalidade que vai ter isso para o animal, tá? Então, olha lá, produção de seda. Então, 2 a 3 pares de fiandeiras, e como eu falei para vocês, esses pares podem estar modificados em relação à morfologia entre si, tá? As glândulas sericígenas, essas que vão então fazer essa secreção, que é a base de proteínas, tá? Então chama-se escleroproteica. Ela sofre uma reação, né? Logo que ela então sai dessas glândulas, né? Logo que ela sai para o meio externo, então ela já se modifica então a sua composição forte e flexível, né? A gente sabe quando a gente passa pela teia, assim, aquela coisa parece que é elástica, assim, e que gruda na gente, né? Então, é utilizada para diversas aí finalidades aí, como o quê? Capturar inseto, revestir os abrigos, então, tá? Produção de teia espermática, isso é uma teia que vai condicionar, então, os espermatozoides ou os ovos depois fertilizados, tá? Ah, produção de teia espermática ou a ooteca, pontes, né? Fio guia, então, que vai servir para essa aranha transitar de um local para o outro também. Fios até mesmo de advertência, fios utilizados para muda, onde esse fio vai ajudar, então, esse animal a sair da equidise velha.
discos adesivos para prender as teias, teias comunitárias, né? A gente tem algumas aranhas que vivem mais socializadas, tá? Para o desenvolvimento, então, já justamente isso. Elas vivem mais nesse tipo de associação entre elas, já para produzir essas crias também, né? Teia para enrolar as presas, né? Uma vez que elas também capturam, algumas já vão logo para fazer essa alimentação e outras guardam, né? Revestem, então, essas teias são utilizadas para enrolar esse alimento, então, para uma alimentação posterior. E como eu falei, há aranhas sim que não vão produzir teias, tá, gente? Então, existem algumas que literalmente não produzem. Existem 4 tipos de teias, né? Então, vamos lá para ver que a gente já falou que existem vários. De captura, é o que a gente mais vê aí com facilidade, né? Porque a aranha tece mais nesses locais abertos e a gente sempre pode ver que elas, né, estão esticando. Às vezes você passa assim, a luz do sol reflete, você vê um fio comprido, né? Então, muitas vezes são teias, guias e tudo mais, né? Ou que então, depois ela está descendo para um lugar para talvez confeccionar essa teia. Mas as teias de captura, olha lá, ó, vão ser tecidos mais em locais abertos e onde passam insetos, então, onde vão passar esse tipo de alimentação desses animais. Ela lança um fio principal e a partir dele, aí sim ela tece, então, essa teia aí, que ela vai formar em forma de rede, né, para poder fazer essa captura. Parte dela é coberta com uma substância viscosa, né? Já para facilitar, então, aderir a essa presa e que ela fique presa ali, então, tá? Teias de refúgio são mais associadas, então, às próprias casas, às moradias, então, dessas aranhas, tá? Formada por um emaranhado de fios e muitas vezes podem ter um formato de tubo, às vezes no cantinho da parede, assim, você olha, né? Então, você vê as teias formando como se fosse uma loninha, né? Cobrindo aquele material. E tem também teia de cópula, né? Então, muitas vezes, olha, formam uma espécie também de copinho, de funil, né? E esse copinho normalmente é aberto, nos quais o macho, então, deposita o seu esperma, né? Onde depois, então, vai depositar da fêmea também. Então, junta ali, fecha e os ovos são fertilizados, tá? Teia de muda serve para algumas espécies de aranha trocarem seus esqueletos e pendurá-los, né, nos fios. E aqui, ó, vou deixar um endereçozinho aqui, que depois, se vocês acionarem, vocês vão ter ali uma filmagemzinha sobre uma aranha que está fazendo, então, a sua teia. Dá para ter mais ou menos a ideia de como ela produz, então. Bom, então temos aqui, ó, que nem a teia orbital, né? Então a gente vê lá que ela escolhe ali locais, então, de inserção desse fio, né? Porque vai ter que ter um apoio em algum local, né? Então, primeiro, olha, o que que acontece? Ela lança, né? Lança esse fio que é leve, né? Bastante flexível e é lógico, fatalmente ele vai se aderir em algum local, gente, tá? Ela está num lugar, ela lança esse fio onde grudar, aí ela vai ter, então, essa inserção. Logo depois ela começa, então, olha, por esse fio, então, que se aderiu aqui, serve como fio guia para ela vir e começar a fazer os outros fios que se interligarão a esse, então. E aí ela começa a ligar, então, esses pontos das mais variadas formas, gente. E essa produção geométrica aí vai depender da espécie, então, que vai produzir, né? Inclusive, aqui em cima, olha, mostrei uma que ela já é bem irregular, né? Bastante irregular essa daqui.
Essa daqui é uma das espécies lá do fio de ouro, né? Onde a gente encontra elas bastante próximas a ambiente aquático, principalmente no fundo de vale da FAP. Quando a gente vai lá para o córrego, a gente vê enormes teias que chegam a atravessar de um lado para o outro do rio. É lógico que o riachinho, né? O córrego é bem estreito, né? Não tem aí grandes extensões aí de largura. Mas, gente, alcançar de um lado para o outro 3 metros e ainda fazer, né, aquelas grandes teias ali, e elas capturam muito, porque os insetos, na hora que vêm, já dão de topa com essa teia e elas têm, então, esse local de ambiente bastante farto para alimentação, uma vez que insetos também sempre estão próximos a ambientes aquáticos, né? Principalmente os que têm as suas larvas ali que se desenvolvem em ambiente aquático. Aqui também, olha, tem uma geométrica, né? Já bem específica e mostrando aqui como se fosse essa aqui, tá? Então, desenhos bastante lindos e que chamam atenção mesmo, tá? Aqui do lado, gente, só coloquei uma imagenzinha, então, a respeito lá do dimorfismo sexual, então, que as aranhas podem mostrar isso entre as espécies, né? Entre machos e fêmeas, a gente pode ter aranhas tendo o tamanho proporcionais, mas nós também temos espécies, então, em que essas aranhas, os machos podem ser muito menores do que as fêmeas, tá? Parecendo assim até mesmo que descabível essa proporção, tá? Mas isso ocorre sim entre esse grupo de animais. Em relação à reprodução, olha, né? Então, entrando dentro aí do grupo das aranhas, nós temos esses animais como sendo dioicos na maioria. Na grande maioria, então, nós vamos ter os machos e as fêmeas, né? E eles tendo, então, essa, essa essa produção de material genético, de material é, reprodutivo, né, masculino e feminino, temos o dimorfismo sexual, os machos e a fêmea, e dentro disso, gente, né, dentro desse grupo de insetos, nós temos a cópula e a fertilização, né? A cópula e a fertilização pode ocorrer interna e realizada com a ajuda de apêndices que esses animais apresentam e que são especializados, né? Se a gente olhar a parte ventral de uma aranha, gente, a gente vai ver, então, lembram-se do epígino, né? Onde a gente tem ali, então, um local, né? Um, um órgão, então, genital ali feminino, né? Mais específico. E nós falávamos que os pedipalpos, né, do macho, eles já são especializados, então, esses apêndices são especializados para fazer a transferência, então, dos espermatozoides para as fêmeas. Então, nós sabemos que existe, então, lá no pedipalpo do macho, que é o que nos ajuda também a identificar os machos das fêmeas, tá? Então, ele vai ter lá o espermatóforo, que é uma estrutura, né? Uma cápsula que está lá no pedipalpo desse macho. Então, para que serve esse espermatóforo? Para depositar o material, então, genético do macho, que são os espermatozoides, tá? Então, existe todo um comportamento de corte, né, para essa aranha, porque essas espécies elas têm que se reconhecer, tá? Caso contrário, essa aranha pode matar o macho, tá? Se ela não reconhecer esse macho como um da espécie dela, ela literalmente pode matar esse macho. Ou também, em muitos casos, como vocês já viram, né? Algumas aranhas, então, é, logo após fazerem a fertilização da fêmea, as fêmeas, então, acabam, então,
comendo, matando e comendo os machos, então, tá? Isso às vezes tem um comportamento tal qual dos insetos, que já é uma fonte de energia para elas, para que elas gerem essa produção aí de ovos eficientemente, né? Outra também, olha, então aqui mostrando nessa figurinha a fêmea sendo levantada e o macho, então, inserindo esse pedipalpo para quê? Para que o espermatóforo, então, penetre ali dentro e deixe esse material genético na fêmea. Então, existe aqui, ó, nesse pedipalpo, né, no tarso, essa estrutura, essa câmara, então, onde é guardado os espermatozoides aqui. Existe aqui, ó, um êmbolo, né, que isso daqui fica mais deitadinho, então, no pedipalpo, e quando ele é acionado, né, ele se destaca, portanto, e esses espermatozoides, então, isso é inserido no epígeno, né, da fêmea, e os espermatozoides saem, então, pelo poro aqui terminal, tá? Então, aqui mostrando as estruturas, os pedacinhos, e sempre mostrando que está, portanto, no par de pedipalpos desses animais, tá bom? Aqui, olha, existem alguns tipos de reproduções diferenciadas, né? Onde, então, o macho pode estar por baixo, virando essa fêmea, ou alguns machos utilizam da estratégia para posteriormente não serem devorados. Primeiro, eles fazem o quê? Uma teia ali para segurar essa fêmea um pouco, né? E aí ele insemina a fêmea e pronto, vaza na tranquilidade, tá? Mas quando essa fêmea, muitas vezes ela percebe que esse macho é da sua espécie e tudo mais, aceita a cópula, tudo, e o macho acaba saindo ileso de tudo isso, né? Mas muitas vezes também alguns machos, eles podem machucar esse pedipalpo, podem morrer devido a uma hemorragia dessa parte, às vezes pode quebrar a perninha, né? Pode decorrer de um monte de coisas também, tá? Deixa eu ver se eu não. É, isso. Existe todo esse comportamento de corte, né? Onde ele vai literalmente segurar as fêmeas com o pedipalpo, né? Com o pedipalpo, levantá-la para poder fazer essa inserção, tá, gente? Então, os pedipalpos, né? É o segundo par ali de apêndices e que tem uma extrema importância dentro desse grupo aqui, tá? Ovissaco ou a ooteca também, né? Então, ovissaco nada mais é que o saco que está cheio de ovos, né? Os ovos já fertilizados, gente, tá? Então, eles podem ser carregados por essas fêmeas. Normalmente, não sei se vocês já viram alguma aranha de jardim carregando aquele saco lá coladinho no abdômen, né? Ali ela está carregando os ovos que estão ali em desenvolvimento, tá? Eles podem ser das mais variadas formas, ó, estarem mais presos ali ao abdômen, quando elas estão mais paradas, elas seguram abaixo do seu abdômen, né? Aqui, ó, um outro tipo de ovissaco, não é um ovissaco comum, mas são os vários ovinhos aqui, olha, coladinhos um no outro, mas sem essa cobertura. Esse aqui, normalmente, olha, a minha aranha já produziu uma, né? Uma que eu já não tenho mais. Produz um obsaco bastante grande, parece até maior do que uma bolinha de gude, sabe? Uma bolinha de gude bem grande. Então, é isso. Normalmente ela tece uma teia ali num cantinho de onde ela está, ela coloca esses ovos e depois ela enrola, faz uma trouxinha com esses ovos então envolvidos nessa teia e cuida deles também. Aí depois, lógico, isso daí vai começar a ser desfiado e os jovens vão sair aí desse oviçado. No Brasil temos 4 aranhas, então, que consideramos
como perigosas, tá? Então vamos lá. A Lectosoceles, né, gente? Então, que é a aranha marrom, é da família Scotididae. É essa aqui, a aranha marrom, ela é pequenininha, não é grande, é uma aranha muito pequena, tá? Normalmente, ela pode ter esse corpo um pouquinho mais claro ou mais escuro. São aranhas aí em torno de 1 centímetro de corpo, no máximo, 1,5, né? E elas vão ter uma característica bem específica, que é essa, essa marca que elas têm em cima do cefalotórax, que é parecido com um violino. Então, tem o cabinho do violino aqui e o violino em si aqui. É muito característico isso da aranha marrom, tá, gente? Fonêutria, olha lá, fonêutria, outra aranha também que acaba tendo assim bastante acidentes também com ela, tá, gente? Uma vez que essa aranha não tem medo, tá? Ao contrário da aranha marrom, a aranha marrom é quietinha. Ela só vai picar mesmo, gente, se ela for espremida, ela for pega na mão, tá? Porque ela acabou, então, acostumando a esse meio urbano, se adaptando a esse meio urbano, devido já a mudanças até mesmo climáticas, tá? Que trouxeram elas mais para dentro do meio urbano e que elas acabam, né? Tem um hábito mais noturno, mas que elas acabam, é lógico, um dia mais quente, tá? Então elas acabam saindo do local. Ou então você vai pegar uma roupa, um sapato que faz tempo que você não pega, ou mesmo de um dia para o outro ela pode ter entrado dentro desses locais para se esconder. No que você enfia o pé, você está apertando ela e ela pica. A picada, gente, é bem sutil, tá? Ela tem, então, a quelícera bastante pequenininha e a picada dela não é dolorosa. Porém, o rombo é bastante grande, tá? Então, tem que procurar, porque em 24 horas você já vai ter morte de tecido aí bastante complicado com essa aranha. Foneutre aqui embaixo, tá, gente? Essa daqui, então, é a aranha armadeira, tá? Então, essa aranha bastante perigosa, agressiva, ela não é como as outras, né? Por exemplo, como tem muita gente que tem medo da aranha caranguejeira, que é grande, peluda, e muito pelo contrário, é a mais fofa que tem. Se você vai para o lado dela, ela vai querer fugir. Enquanto a foneutra não. A foneutra encara, arma e pula também, tá? Ela tem um poder de pulo bastante grande, gente, tá? Ela pode pular 40 centímetros de onde ela está. São aranhas que são de um tamanho considerável, aí de 4 centímetros de corpo, tá? Então, são aranhas bem grandes e essas pernas bem alongadas, principalmente os dois pares anteriores, é bastante grande, né? Então, ela é uma aranha bastante perigosa, então. Assim que você mexe, ela já levanta e já logo em seguida quer pular. Por isso que, sem conhecer, é melhor você usar uma vassoura que é longa para tirar ela de perto, para evitar que se ela pule, pelo menos você tem toda essa distância de segurança, tá? Ah, Latrodectus, então, né, da família Terididae, é a viúva negra, pequenininha também, muito pequena, menos de 1 centímetro, 1 centímetro, um macho talvez, tá? E ela é bem também diferenciada. Pode estar mais avermelhada, ela pode ser totalmente negra, mas que tem também uma estrutura que é reconhecível, que é aquela ampulhetazinha, né? Uma marcazinha de ampulheta avermelhada que ela pode ter, então, no corpo, tá? Também, olha, 2 espécies aqui no Brasil importante, né? Temos muita presença dessa aranha aqui lá no norte e que também extremamente peçonhenta, tá, pessoal? Então, em relação à peçonha, viúva negra, a armadeira e a marrom, extremamente peçonhentas, tá?
A licose eritrognata ou a escaptocosa raptória, algumas literaturas que você lê até pode falar que elas são sinônimos, tá? Mas tentei procurar bastante, eu preciso baixar mais algumas chaves de identificação, né, para literalmente saber a diferença dessas. Só mais quando a gente está mesmo num estudo é que a gente vai procurar isso, tá? Mas que elas são assim bastante semelhantes, tá, gente? Se mudar muito pouca coisa. Então, fácil de identificá-la, apesar dela ser muito parecida com a fonêutria. Durante esse período, ela viu que ela já era, né, bastante semelhante. Ela falou assim: ah, e todo mundo tem medo de fonêutria, e por que não ter medo de mim também? Ela copia, portanto, tá? Essa, é, esse comportamento da fonêutria, que é o quê? Levantar, portanto, os pedipalpos e o primeiro par de pernas, então, ambulatórias, tá? Então, ela tem o mesmo comportamento de fazer isso, mas ela não pula, tá? Ela não é como a fonêutria, e só que ela não tem uma peçonha tão forte, mas dependendo aí, idade, né, ou estado da pessoa, pode causar um maior estrago aí em relação às reações à picada dela, tá? Também bastante característica, o que vai nos ajudar a diferenciar é que no abdômen, gente, apesar de muito parecidas, até mesmo na cor, na constituição dessa cor acastanhada, a gente pode ver que o desenho da aranha de jardim é uma seta, tá? Parece uma lança, uma ponta de lança desses de portão de jardim, é uma ponta de lança. Enquanto que na fonêutria são manchas, gente, tá? Então, essas manchas são distribuídas aí, olha, umas pintas aí distribuídas, parecendo, então, separadas uma da outra, ou mais claras ou mais escuras, mas muito diferente dessa ponta de lança, tá? Então, é o que dá para diferenciar, portanto, dentro dessas aranhas de jardim, que são essas duas aqui, ok? Então, como as mais perigosas aí que nós temos, e aqui no Brasil, são essas as que mais causam, portanto, acidentes, então, com aranhas, principalmente, tá, gente? Se pensavam que a caranguejeira estava aqui, esqueça, tá? E muito mais ocorre realmente com a de jardim. Bom, aqui, então, olha, no Brasil existem 4.000 espécies, existe bem mais do que isso, tá, gente? De aranhas, o que equivale a 10% do total existente de espécies no mundo, tá? Aranha escorpião, essa daqui é uma aranha bem chatinha, mas é fácil da gente achá-las. De vez em quando a gente topa com uma e outra por aí, tá? Ela tem esse abdômen bem chato mesmo, tá? Tem um comportamento aí bem diferenciado, que quando ela tem filhotes e ocorre aí falta de alimentos no momento, enquanto ela está cuidando dessa prole, ela pode dar pedaços dela aí para esses filhotes se alimentarem durante esse momento, tá? Estegóticos lineatus, né? Então, essa aqui, olha, os filhotes também se alimentam de um fluido regurgitado pela mãe e mais tarde os jovens devoram a própria mãe. Isso se chama matrifagia, tá? Então, aqui mesmo, ó, já temos esses animais já digerindo a própria mãe como fonte de alimento, tá? Aqui, olha, inicialmente, nesse caso, o que acontece? A mãe digere seus próprios tecidos para alimentar os filhotes. Muitas vezes, né, ela regurgita alguma coisa, mas que
Depois disso, existem alguns estudos sobre isso. Os próprios órgãos vão se desfazendo, porque já chega ao final ali, ela realmente vai servir de alimento para esses filhotes, tá? Isso acontece com todas, tá? Dessa espécie aqui. Existe uma outra espécie também desse gênero aí, Estigodifus domicola, onde elas vivem ali, são meio sociais, né? Tá vendo que aqui é um local de teia e tal, existem muitas aranhas mães, né? Algumas solteiras e os filhotes por aqui. Então, olha lá, o que que acontece? Algumas das solteiras se oferecem, portanto, como alimentação para os filhotes, tá? Então, não é que a mãe não faça isso, mas tem sempre uma outra amiga aí capaz de, né, dar a vida através disso, tá? Então, por isso que esse gênero aí, elas são mais sociais e acaba ocorrendo esse episódio. Importância ecológica, gente, né? Então a gente sabe que elas são predadoras intensivas mesmo aí de insetos, né? Então fazem esse controle biológico da fauna aí, né? Então nós temos isso, aranhas são muito importantes, desde da papa-mosca até as grandes que vão predar aí pequenos anfíbios, répteis, até mesmo alguns roedorzinhos, tá? Elas acabam grandes das caranguejeiras, né? Elas acabam então realmente se alimentando de alguns vertebrados aí, roedores pequenos, tá? Fazem parte, portanto, dessa teia alimentar e não tem como negar, né? E depois elas podem também servir de alimentação para aves de rapina, pássaros aí, outros pássaros, né, diferenciados que não são de rapina, mas que se alimentam aí de alguns outros artrópodes também, e as aranhas não fogem a isso também, tá? Teia de aranha é um material de grande interesse científico, tá, pessoal? Devido a essa flexibilidade e essa resistência que o fio tem, tá? Então, em alguns tipos de teia, os fios são mais fortes do que o aço. Quando se colocar esses fios de teia numa mesma espessura, né, do que um fio de aço, ele é muito mais resistente do que o próprio aço, tá? Então, aqui também falo, ó, podem ter resistência comparada ao Kevlar, que é um material que é utilizado em coletes de aço, coletes à prova de bala, tá? Já fizeram alguns testes em relação à resistência à eletricidade, não conseguiram, mas após que eles fizeram a adição de carbono, os fios ficaram 3 vezes mais fortes que antes e mais flexível, e se tornaram capazes de conduzir corrente elétrica. Então, eles veem nisso a utilização desses fios para componentes eletrônicos, gente. Olha só para onde que a cabeça do homem vai, né? E é isso que é legal, essa curiosidade aí, né? Fazendo ciência mesmo, né? Uso de fios de teia na atualidade, né? O que eu consegui levantar para vocês aí. Então, olha lá, é resistente, ao mesmo tempo é flexível, e uma que a gente tem, que é um fio totalmente biodegradável, tá, gente? Então, utilizados em colete à prova de balas, né? Para para-choques, isso tudo, alguns foram testados, tá, gente? Outros estão em estudos, tá bom? Para-choques, possível utilização na farmacêutica. Gente, isso aqui, olha, eu não sei se na família de vocês já devem ter ouvido, mas o que que acontece? Quando eu era bem pequena, eu lembro, né? Meu pai era administrador da fazenda e a gente ia passear lá na colônia, onde moravam os colonos. E quantas vezes eu não vi mães de coleguinhas meus, né, que a gente brincava junto,
de pegar teia de aranha, que é feita nos cantinhos do fogão de lenha, que fica todo preto de fuligem, catar aquilo, gente, aquela teia preta lá das aranhas, né? E colocar em cima de corte. Para que isso? Né? Ficava assim, via fazer aquilo, mas tudo bem. Para estancar sangue, gente. Olha só, sabedoria popular, isso é senso comum que vem, né, trazendo e que chega, né, para os dias mais atuais, vai se testar para ver se esse senso comum tem um fundamento ou não. Por isso que muita coisa a gente tem que trazer as experiências de vocês para que a gente discuta, né, as coisas. Muita coisa tem fundamento. Então, esse emaranhado de rede, né, e natural, eu não sei o que a fuligem ali, né, do fogo pode contribuir, mas que ajudava na cicatrização, ao fechar o ferimento, parar de sangrar. Então, por certo, essa rede, né, que fazia da teia de aranha, acabava então impedindo a saída de sangue. E bem legal. Outra possibilidade de utilização da teia de aranha é na criação de tendões e ligamentos artificiais. Olha só. Então, a gente sabe, né, que são estruturas aí quase que impossíveis de fazer, um religamento de tendão, né, uma coisa muito difícil, né? Então, que tem essas pesquisas aí em torno disso também. Isso porque devido à sua elasticidade e resistência, além do fato de que não houve nenhum indício de rejeição. Bem legal. Apesar de que isso, gente, mas acho que ainda está, né, a nível aí de animais mesmo, tá? Aranha, eu deixei só aqui o finalzinho da aranha violinista, que é aqui a nossa aranha marrom, que eu falei para vocês, né? Que tem um violininho aqui em cima aqui, tá, pessoal? Então, deixa eu pegar aqui. Então, aqui, ó, aranha violinista, cujo nome científico é Alexoceles, né? Uma das aranhas mais conhecidas no mundo, dada a sua periculosidade e nocividade à vida dos seres vivos. E pertence às espécies de aranha marrom. Deixa eu aumentar aqui. Agora não deu, ó. Que porcaria. Deixa eu voltar lá. Não, tem que dar. Aí. Não, gente, por que que não tá fazendo mais, né? Arara. Mas tudo bem, vamos por aqui mesmo. E pertence às espécies de aranha marrom. É chamada por esse nome porque, já que alguns cientistas, então, em sua carapaça mais grossa, há uma marca delimitada que se assemelha a um violino. Foi o que eu falei para vocês. É uma aranha de pequeno porte, cores que variam do marrom para o amarelo. Espécies fêmeas, então, possuem um tamanho aproximadamente de 9 milímetros, ó, 1 centímetro, gente, menos de meio centímetro. Macho chega a 1 centímetro, uma espécie relativamente fácil de reconhecimento, dadas as características peculiares, tá? Mas também é possível confundi-las com outras aranhas menores e amarronzadas, e realmente é, tá? Vira e mexe, eu encontro lá nas pias lá do laboratório algumas pequenas e eu sempre pego, né, para poder ver se realmente é marrom ou não. Essa aranha possui apenas 6 olhos, que é uma característica que nós vimos lá dentro da outra aula, tá? São mais distantes das laterais, e se os olhos não forem assim distribuídos, não são aranhas violinistas, tá? Então, uma coisinha aí para a gente diferenciar. Mas eu vou mostrar essas coisas também na aula prática para vocês, ok? Bom, gente, deixa eu interromper aqui. É isso, então, sobre as aranhas, tá? E voltamos, então, com os escorpiões. Bye, bye, gente. Qualquer dúvida, é só mandar, tá?